Estamos aqui esperando a Ju entrar de novo para a gente continuar a história. Cosmogonia. Então, terminar o então. Opa! Ju entrou. E aí, Ju? E aí, consegue me ver agora? Consigo te ver, mas está travada. De novo? Tá tela. Eita, Lili. Mas me ouve bem? Te escuto. Tá igual, tá igual. Você eu consigo ver, consigo ouvir. Então, gente, vocês que estão chegando, a Zingéria aqui na área, maravilhosa. Uma grande inspiração, uma grande referência para mim, para os estudos. Verônica Bonfim, rainha, atriz, cantora, contadora de histórias que eu amo, pertence à IO também. Zé Duarte aqui na área, querido. Um monte de gente chegando, ó. Camila, Ai, que legal. Larissa voltando. Que bom vocês aqui, gente. Então, eu tô congelada, pelo que a Aninha disse, mas ela segue plena, maravilhosa. A gente consegue ver, ouvir a participação especial do Pedro, o filhinho dela, que vai fazer 2 aninhos. Mas vocês conseguem ouvir bem e conseguem ver bem a Aninha? O importante é o que ela está trazendo para a gente. Então, não tem problema se a minha imagem estiver congelada. Sinalizem aqui, por favor. Depois eu vou tentar Sou descobrir eu o e que está Pedro aqui, ó. acontecendo. E aí, Ju, já começo? Eu acho que sim. Acho que a galera consegue te ver e te ouvir. Se não conseguirem, por favor, sinalizem. O mais importante aqui é ouvir a Aninha, ver a Aninha. Ela tem muito para compartilhar mesmo conosco. Sim, Aninha, pode seguir, por favor. Então a gente falava de Exu, né? Sim. Nosso primeiro ancestral. O que houve? Deixa eu ver. Ah, ele quer falar também. Vamos lá, então. Que foi, cara? Que foi que você tá chorando? Bobagem. Gente, a Aninha é mãe. Para quem não sabe, ela tem um filho lindo. Mamãe vai brincar com você. Que é o Aladele, o Pedro. Ele vai fazer 2 aninhos. Então, assim, ela está em casa, seguindo a quarentena. Então, ela vai precisar parar. E sempre que ela precisar parar, a gente vai entender. Isso faz parte, é normal. As crianças fazem parte da nossa comunidade, do nosso povo. E a gente precisa respeitar. Então, sempre que precisar parar, pode parar, Aninha. Não tem problema nenhum. O que foi, filho? Vai lá, vovó. Desculpa. Vai lá comer um biscoito. Que É foi? isso, Herê na casa. Tá terrível. Vou deixar continuar. Vai deixar a mamãe tá trabalhando. Tem hora que não tem jeito, tem hora que é só a mãe que eles querem. Ah, a Márcia entrou aqui, ó, lá de Cabo Frio, tá rindo a beça. Marcinha, Andréia, um beijo, tô com saudade de vocês. Quero bater um papo com vocês aqui também, hein? Vamos combinar isso. Achei um trabalho incrível em Cabo Frio. Inclusive eu fiz uma live, né? A Marcinha me convidou. Maravilhosas. Maravilhosa também. Muito feliz de estar junto, assim, das nossas amizades, nossos ciclos. Que é o que nos resta, né? Nessa quarentena aí doida. Sinto muita saudade de vocês, de todas. Todas. Mas voltando para a cosmogonia, a gente estava na parte onde Exu recebe a força vital de todos os elementos da natureza e ganha um título, né? Ganha mais um título. E como eu estava falando, na sociedade urubá, você é prestigiado também pela quantidade de títulos que você tem, né? E
E a gente já viu que quando ele nasce, ele é Exu Ibaquetá, que é a terceira cabaça do significado. E depois que ele recebe essa força vital de todos os elementos básicos da natureza, ele vira Enubarijô. Enubarijô, Exu Enubarijô. Enubarijô é a boca coletiva, né? E aí o boca coletiva no sentido do alimento, a gente sabe que Exu tem essa relação com o alimento, né? De que tudo come, de que não tem quizila, de que tudo que vai à boca. Ih, tá cortando agora, Aninha. Tá cortando, cortou um pouquinho. A boca que tudo come. Eu escutei até a boca que tudo come. Depois a tua imagem ficou toda distorcida e travou a fala. Tá me ouvindo? Conseguindo ver? A Aninha, tô conseguindo ouvir? Agora eu tô te ouvindo, mas a imagem não tá nítida. Oi? Tô te ouvindo bem, a imagem melhorou. Isso, tá melhorando agora, tá voltando. Tá ótimo. Melhor? Sim, sim. Posso continuar? Pode. Então tá. Então, ele recebe esse título de Enubarijô, que é a boca Travou de novo. comunicação da fala, né? Travou aqui pra mim. Aninha, tá travado. Tá travado? Agora eu Mas escutei você me você ouve? falar. E a imagem ficou, não tá nítida. Mas eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Gente, a minha imagem tá congelada, mas o mais importante é ouvir a Aninha, ver a Aninha. Então não tem problema se minha imagem tá congelada, não. É importante que vocês consigam vê-la e ouvi-la bem. Tá ótimo agora, Aninha. Pode falar, tô conseguindo te ver. Melhorou. Opa, As então pessoas vamos estão dizendo que melhorou. ótimo. Então, ele recebe esse título de boca coletiva e também tem relação com a comunicação, com a fala. Esse é o âmbito de Exu. E aí, muitos anos vão se passando, famílias, aldeias, vilarejos, cidades vão sendo formadas, o mundo vai se populacionando e vários grupos étnicos vão sendo espalhados durante todo o Aie, né? Até que um dia, Orumilá ficou cansado. Travou outra vez. Até que um dia, Oromilá. Travou, Aninha. Travou. Aninha, você tá me ouvindo? Vamos sair e entrar de novo? Voltou? Ah, Voltou? agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Sim, tô te vendo bem. Eu acho que minha internet tinha dado uma caída. Agora É, voltou, certo. sim, tá Eu boa, uso tá o ótima a áudio imagem, das o duas. áudio. Então Tá. beleza. Então, vamos voltar desde aquela parte. Exu é a boca que tudo come. Isso, nasceu Exu e Bariju, né? E aí, depois de Exu ter nascido, os anos foram se passando, muitos anos se passaram, e famílias, aldeias, vilarejos, cidades, demais os grupos étnicos foram sendo formados, a terra foi se populacionando, o Aie, né? Eles foram indo para outros lugares, lugares distantes da África, do território urubá, né? Ficaram longe uns dos outros. Até que o Lumilá ficou cansado. Ele falou: não, eu não aguento mais. Tapa, destapa, cabaça, destapa, cabaça, tapa, destapa, cabaça, tapa, destapa, cabaça. Não, eles já cresceram, estão aí, ganharam o mundo, ganharam a E, já se espalharam, já estão se reproduzindo entre si. Ou seja, né, as mulheres e os homens já estavam se reproduzindo, não precisava mais das cabaças para destapar. A missão de Orumilá tinha terminado, não tinha mais por que Orumilá estar no Aê. Mas antes de ir, ele falou: olha, mas eu preciso que Orixá venha até a terra para me ajudar, né? E aí, qual foi a solução que o Olodumare deu para aquilo ali? Dentro de determinado grupo, dentro de determinada aldeia, dentro de determinada cidade, dentro de determinada família, aquela pessoa que se destacava enquanto Onile
significa Senhor da Terra. Senhor da Terra em Yorubá, ele tem uma função que é muito maior do que só ter terras, só ser o administrador, só ser o chefe da família. Ele tem, ou chefe, a mulher, não é falando do feminino e do masculino. São aquelas pessoas que têm importância para aquela, uma importância maior dentro daquela sociedade. São os reis, são as rainhas, são os chefes de família, né? São os grandes guerreiros, né? Então, aquela pessoa que mais se destacava enquanto Onili, que é o senhor da terra, enquanto senhor de vasto território, de muitos filhos, porque essa coisa dos filhos é considerado algo muito importante dentro da sociedade também, a quantidade de filhos que a pessoa tem. Aí filhos, eu nem digo filhos só daqueles que nascem do nosso ventre, falo de filhos enquanto pessoas, enquanto você é responsável por vidas de pessoas, né? Um conceito mais geral de mãe e de pai, né? De pessoas que estão sobre a sua responsabilidade, né? Essa é a visão de filhos na sociedade iorubá. Pessoas que estão sobre a sua responsabilidade. Então, necessariamente, muitas das vezes, você vai ver avós, bisavós, dentro daquele território, sendo chamados de mãe pelos netos, pelos bisnetos. Porque não existe a palavra vovó, vovô, bisavô, não. O pai e a mãe são aqueles responsáveis por aquelas pessoas que com eles habitam, ou aquele grupo étnico. Então, são todos considerados filhos. Né? Então, e tem um provérbio, desculpa te interromper, mas tem um provérbio africano, eu não sei de qual etnia, não sei de qual povo, mas que diz que para se educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E assim, super casa, né? Super dialoga com essa perspectiva que você está trazendo em Yorubá, né? Com essa visão, com essa forma Yorubá de lidar com a criação, com a educação, né, dos seus, com a formação, com a família. Inclusive, eles têm isso na cultura deles, de qualquer pessoa que tenha idade para ser a minha mãe ela é. Qualquer pessoa, isso é um ditado também Yorubá. Qualquer pessoa que tenha idade para ser meu pai ele é. Então, o mais velho lá, os entornos deles, né, a sociedade em torno deles, as pessoas que vivem dentro daquele território, elas reconhecem o mais velho enquanto um potencial pai, enquanto uma potencial mãe, né? E tem o respeito para eles tal como se fosse seu pai ou sua mãe, né? Sim. E isso também tem a ver com a educação. Ele recebe conselhos dos mais velhos, independente de ser seu progenitor, né? De ter sido saído do ventre, né? Então, rola essa relação, sim. E na verdade, essa relação, quando a gente traz para a diáspora, até um tempo atrás, né? Pelo menos na minha infância, a gente tinha o costume de chamar o vizinho, a vizinha, ainda que não fosse da nossa família, de tio, tia, né? Sim. E de muitas das vezes o seu tio, sua tia, se está na rua fazendo besteira, vai lá e te puxa a orelha, leva para casa, sim. né? Te cagueta. Te cagueta pra tua mãe, tu não pode responder não, hein? Aí de tu, teu pai sabe que tu tá aqui, garota? Entendeu? Então, isso é uma herança, né? Isso é uma herança que não é branca, né? Isso é herança africana. Isso é herança africana, né? Na África, eu falo de Yorubá, né? Na etnia Yorubá, mas eu acho que boa parte das etnias africanas, boa parte dos países africanos não tem asilo, não tem orfanato, porque as crianças não são abandonadas. Se eu sou sua vizinha e se eu tenho uma vizinha que faleceu, os filhos dela, se ela não tiver familiar nenhum, ele vai ficar comigo. Eles não abandonam as crianças, eles não abandonam os velhos. Isso é fruto de escravidão, né? Isso é fruto de escravidão. Então, a gente tem essa herança africana muito forte ainda na nossa cultura. Né? Não pode, Pedro. Ai. Oh. Aí, quer dizer, a gente tem, então, aquelas pessoas que se destacavam dentro daquele território. Enquanto Onili, senhor da terra, senhor de muitos filhos, responsáveis por grandes clãs,
reis, rainhas, e a gente tem as pessoas que se destacam enquanto idile, que são as pessoas que não necessariamente são responsáveis por clãs, não necessariamente são reis, não necessariamente são rainhas, não necessariamente são pais, são mães, mas são guerreiros, têm uma importância, é um sábio conselheiro mais velho daquele território, né? Enfim, é um grande caçador e que ele se destaca dentro daquele território. Aquela pessoa reunida de força vital passa a ser saudada e ouvida por todas as pessoas daquele território que começam a considerá-la como semideuses, né? São os orixás. São as pessoas que se destacam dentro daquele território, que se destacam grandes líderes, grandes guerreiros, grandes reis, né? Esses são escolhidos por Olodumare para representar os seus próprios elementos, seus elementos da natureza. Então, Xangô, que era simplesmente uma pessoa, um rei, passa a ter domínio sobre a sua força vital, que era o raio. Oxum passa a ter domínio sobre os rios, sobre a água, né? Yansan pelo vento e assim por diante. Então, são ancestrais divinizados, de suma importância para os seus territórios, reconhecido pelas pessoas que ali habitam, protetores dali, e que após a sua morte se tornam orixás, se tornam deuses. Essa é a história um pedaço, né, da visão de mundo do povo Yorubá, pela perspectiva de criação de mundo. Um espetáculo como esse, até porque o que a gente vive, né, que chamam de intolerância religiosa, parte do racismo, né, parte da intenção de matar mesmo tudo que é pertinente à cultura negra, né, porque o genocídio, né, o extermínio sistematizado do povo negro, ele não se dá com o extermínio dos corpos apenas, né, para além da matança do corpo físico, né, do corpo negro. Ju, eu tô te vendo agora, cara, esqueci de falar. Boa tarde, Brasil, boa tarde, mundo. Finalmente. Que bom. Então, mas voltando, né? Uma das formas de matar também é justamente desqualificando ou marginalizando ou invisibilizando ou destruindo mesmo o que tem a matriz africana, né? Porque aí tem uma outra questão que eu queria que você falasse um pouquinho. O candomblé, na verdade, são candomblés, né? Eu aprendi isso, inclusive, com você. São várias nações, são 3 nações, a grosso modo, né, dizendo. É o Angola, é o Queto, né, o Nagô, e o Jeje. E vai haver toda uma perseguição, não é à toa que a maior quantidade de objetos litúrgicos das religiões de matriz africana, por muito tempo ficaram lá no Museu da Polícia, né? Porque o candomblé foi perseguido, era proibido pelo Código Penal, né? As práticas religiosas negras, a capoeira, o samba, isso tudo no pós-abolição, logo depois da abolição da escravatura, né? O Código Penal de 1890 vai proibir. E não é à toa que até hoje rola perseguição, né? É porque é algo que tem uma matriz negra, é algo que tem uma matriz africana, negro-africana. Mas aí eu queria que você falasse, antes de você falar um pouquinho do espetáculo, que você falasse da construção, da organização, da estruturação do candomblé Nagô, né, Queto, aqui no Brasil. A primeira vez, né, quem me levou na Barroquinha foi você, eu estive na Barroquinha contigo no ano passado, e tem toda uma história aí muito forte, que eu acho que também vale a pena ser tratada. É óbvio que pela questão do tempo, de repente não dá para aprofundar muito, mas já é para provocar aqui em quem de repente não tem tanta proximidade com o assunto, se interessar, né? Porque muito do preconceito, muito da discriminação, muito do racismo é fruto também da desinformação, né? Essa semana passada mesmo eu estava conversando com um colega que é da Umbanda, e eu perguntei se a Umbanda dele era cruzada, né? Era trançada. E ele falou, não,
lá não tem matança. Como se fosse, sabe? E é isso, uma pessoa negra que é da Umbanda. E aí eu conversei com ele, eu falei, cara, então, é delicado isso aí que você tá falando, né? E falei, o que acontece nas churrascarias, né? Como é que são tratadas esses animais que são mortos, vão para engorda, depois são mortos em larga escala para virar comida, ou então para ter a pele arrancada, né? Aí virar bolsa, sapato, cinto. Quem é que está sendo predatório aí? Quem é que de fato está, sabe, agredindo, né? Vamos entender isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa estruturação do Iorubá aqui no Brasil. Pode Então, a ser? gente tem aí, pode, claro, claro, a gente tem aí Louvar. 3 grandes nações, né, que formam Mano, a Teco na área! Desculpa, Teco! Beijo, saudade, gente. Caroline, um Diego, um monte de gente querida aqui, ó. monte de Maravilha, que gente bom vocês de aqui. Desculpa, Aninha. nada, que isso, tem mais é que saudar esse povo maravilhoso que entra aí, De luta, né? com certeza. Gente Então, aguerrida. o candomblé, ele tem uma formação básica, né, formada por basicamente 3 grupos étnicos, né? A gente tem o Queto, que na verdade são os Yorubás. Queto é uma cidade só dentro do território Yorubá. A gente tem o que a gente chama de Jeje aqui, né? Que vem do Yorubá Jeje, que na verdade significa estrangeiro, né? É uma nomenclatura que o povo Yorubá utilizava para tratar de pessoas que não eram do território deles, ou seja, né, pessoas de fora, e acabou sendo usado para os Fons, que eram vizinhos ali, diretos dos Yorubás, já em África tinham relações políticas e sociais, já se encontravam em outro território, né? Em África, não no Brasil. O Fon é do Benin, né? Isso. E aí seriam os Fons, né? O O Jeje é o que Daomé. eles chamam de estrangeiros, seriam os Fons. Né? O Fon é um outro grupo étnico, a língua é Fonbê, que é o território principalmente do Daomé, né? É o antigo Daomé e está ali ligado àquela região também de Benin, Nigéria e Togo, só que numa outra configuração diferente dos iorubás. São os vizinhos diretos, né? De fronteira, assim, digamos assim, com os Essas iorubás. Né? as fronteiras coloniais, né? As fronteiras impostas Exato. pelos europeus. Exato. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de candomblés, digamos assim, que cada um vai ter a sua força matriz, a cultura de cada etnia dessa, né, base. Então, por exemplo, no candomblé queto, a gente vai ter a língua iorubá nos cantos, nas rezas, nos rituais, a forma de fazer, de cultuar o ancestral, de acordo com os rituais dos ancestrais de território iorubá. A gente vai ter o Jeje com língua Fonbê, com ritualísticas e culto ancestrais também, dentro daquela cultura, dentro daquela etnia. E a gente vai ter o Angola, que o Angola que também, a gente fala Angola, mas a gente está falando em povo banto, e que cada casa também vai se desmembrar, porque a gente sabe que banto não é um grupo étnico, é um tronco, tem vários outros grupos étnicos dentro desse tronco linguístico chamado banto. Né? E eles são os primeiros a chegar, inclusive, né? O Congo Angola são os primeiros, primeira leva, né? Primeiro grupo de africanos a vir para cá, século XVI. Depois eles chegam os jejes, né? E por último são os iorubás, né? Século XVIII, XIX. Então, na verdade, existe uma. A gente acredita que houve levas de Yorubá antes dos Fons, depois voltou a ter os Fons, depois volta a ter Yorubá, porque isso está relacionado às guerras, né? Sobretudo do Daomé com o reino de Oió, né? A guerra ali do Daomé com o reino de Oió. E quando o povo de Oió conseguia capturar o povo do Daomé, que são os Fons, eles traziam o povo Fon, e quando o povo Fon conseguia dominar os Yorubás, eles traziam os Yorubás. Olha como é que...
E eles fomentavam, inclusive, essa guerra. Né? Durante um tempo, eles fomentavam e davam poder para determinada etnia e armamento, enfim, para Os capturar. europeus fazem isso até hoje, né? Exatamente. Eles incitam Então, conflitos até hoje. exatamente. Então, ali dentro daquele território Yorubá, a gente vai ter levas diferentes de acordo com o decorrer do tempo, né? A gente tem, por exemplo, a cidade de Queto dizimada, né, pelos daomeanos e trazida em massa para o território baiano, sobretudo. Por isso que no candomblé Queto, no candomblé Yorubá, da etnia Yorubá, acabou sendo conhecido como candomblé Queto, porque as 3 fundadoras são da cidade de Queto, entendeu? Então, elas, na verdade, se reúnem em confrarias, né? A gente tem isso na Bahia muito claro. A gente tem as confrarias da Igreja Católica, que eram onde os negros eram permitidos frequentar a igreja e se encontrarem dentro da religião cristã. E eles transformam essas confrarias em espaços de resistência, em espaço de política, de... Meu bebê, Francisco, meu bebê não tem 2 anos, tem 11, mas está aqui. Quarentena aqui. tá Devia enorme, respeitar a gente. porta, fechar. Tá. Então, tá enorme, caramba, parece até. Ontem eu vi a Juliana no Beco do Rato, eu sempre falo isso, né? Chata pra caralho. Com o maior barrigão, dançando horrores, sambando, maravilhosa. Lembro como se fosse ontem, cara. Passa muito rápido, muito legal. Muito rápido. E aí a gente tem esses lugares enquanto lugares de resistência e lugares onde eles se reuniam e muitas das vezes as escravas de ganho, né, conseguiam ter essa coisa da proximidade com o mundo fora das fazendas, né, fora do ambiente de produção, e conseguiam arrecadar alguma grana e eles iam juntando entre si e libertando os outros pretos, né, de forma estratégica. E quem começa essa libertação são as mulheres, né? As mulheres, elas conseguem ir libertando os seus companheiros, os seus homens, os seus irmãos, os seus, né, Filhos. seus filhos, e começam a formar essa sociedade. A gente tem a Sociedade da Boa Morte, né, como liderança feminina, que nasce ali na Barroquinha, né, onde a gente foi, ali na Igreja da Barroquinha, que é onde é fundado o primeiro candomblé do Brasil, oficialmente, né. A gente sabe que já existia o Povo Banco, por exemplo, há muito tempo no Brasil, foram os primeiros a chegar, cultuando seus ancestrais, tendo as suas movimentações. O Povo Reunindo Banco, com indígenas, né? Também. Eles o povo conviveram. branco, pelo que eu acredito que o povo branco tenha sido aquele escravo mais rebelde, né? Porque por eles estarem em fazendas, eles faziam as movimentações políticas mais fortes em termos de revolução, assim, por Sim, queimar. tacar fogo na plantação, matar os seus senhores, envenenar. Os iorubás, eles partiram por um processo mais articulado, que eu digo assim, sem confronto direto exatamente, né? Os bancos não, os bancos botavam fogo, criavam quilombos, né? Claro, dentro do que a gente tem notícia, né? A gente fala do que a gente conhece enquanto histórico, que é chegado a gente. A gente sabe que muita coisa nos foi negada e muitas coisas não chegou, né? Até a gente. Mas então a gente tem os iorubás dentro desse sociedade feminina, né? Dentro da Boa Morte até hoje, dentro das confrarias. A gente tem Nossa Senhora do Rosário, né? E não E só é, na e é, Bahia. e é muito interessante pensar, lembrar dessas 3 rainhas que vieram para cá, as 3 princesas, porque, pelo que eu já estudei, em Oió houve um ataque de fundamentalistas islâmicos, acho que Fulani, e aí eles migram para o litoral da Nigéria, e aí, enquanto eles estão se reestruturando lá, eles mandam para cá essas pessoas. Então, não foi. É uma outra coisa que a escola, né, principalmente, ensina muito, né? Coloca o negro ali como escravo, não é nem como escravizado, né? Como escravo.
e como se fosse, né, alguém que não pensa, não tem capacidade de se estruturar, de se organizar, é sempre nesse lugar, né, da marginalidade. E não, vieram para cá cortes, né, africanas, vieram Exatamente. para cá com uma tecnologia avançadíssima, com metalurgia, com técnicas de conhecimentos para plantio, para colheita, que os europeus não tinham. Então, essas mulheres que vêm para cá para reorganizar a sociedade, porque já existia muita gente, eles sabiam da quantidade de pessoas da comunidade deles aqui no Brasil, na Bahia, principalmente, então mandam essas mulheres para estruturar aqui também. Então, é algo que está ligado o tempo inteiro com o continente, né? Isso é de uma Exatamente. E grandiosidade, isso não é palavra. eles mandam buscar algumas pessoas lá para ajudar no processo aqui. Uhum. E é daí que Né? surge o xirê, não é isso? O xirê vem daí, essa ordem da. Então, o xirê tem várias vertentes, né? Ah, A palavra propriamente dita, o significado da palavra xirê é brincadeira, né? que É delícia, não festejo, sabia. Olha, festejo, brincadeira, né? Então, a forma ali de se colocar para a gente alegremente chamar, né? Chamar, e tem essa coisa do chamamento, né? Do chamar, tem é, esse significado também de chamar. De repente, por isso, a questão dessa coisa de voltar, né? De chamado, né? Que é quando o orixá ele se manifesta. Então, o xirê é cantado para após o xerê o orixá se manifestar. Então, talvez também tenha esse significado de chamado, mas a tradução mesmo ao pé da letra é brincadeira, é festa, né? Sempre num sentido alegre, né? No sentido festivo. muito E bom. aí a gente tem essas grandes mães, essas grandes princesas, essas rainhas, que dão início à primeira casa de candomblé, como a gente conhece, de forma institucionalizada, né? Mas a gente sabe depois que vão ter outras, a gente sabe por registros históricos que existiam outros lugares que não tinham essa coisa institucional Uhum. bem marcada, né? Na verdade, enquanto que eles chamavam lá em Salvador, na Bahia, eles chamam de calundu, né? Aquele calundu ali, né? Ou seja, em Pernambuco é maracatu. O maracatu era qualquer reunião de preto, né? Então a gente vai ter registro dessas reuniões e fins religiosos ou não em outros territórios há muito tempo, né? Inclusive pelo povo Bantu, né? Inclusive pelo povo de Congo, né? Que são os primeiros a vir. Mas institucionalmente falando, com registros e tudo mais, a Casa do Engenho Velho, a Casa Branca do Engenho Velho, é considerado o primeiro candomblé criado no Brasil. E É o aí, Ele após Axé Yanassô, Cá, não é esse o nome? Que é o nome dela, né? ele é axé e a nosso oca, Yanassô. e a naçoca. E sai da barroquinha justamente pelo racismo, não é isso? Você me falou que vai A para. Barroquinha justamente pelo racismo, porque ali começa a virar uma região de centro, né? Você viu que ali é o centro da cidade, né? E muito visada e muita gente passando e a polícia batendo direto também, né? Houve algumas repressões já na Barroquinha. E aí eles adquiriram um terreno que fica ali na Brotas, né? Brotas de Engenho Velho de Brotas. Adquiriu aquele terreno e forma a nova casa, né? Que era um lugar que hoje em dia não é tão longe assim, né? Mas fica ali na federação, ali perto da federação, entre o Vermelho, só para você se situar. Você foi lá, né? Você foi no Engenho Velho? Não Fui. A lembro. gente foi no Reaja. O Reaja não é no Engenho Velho? Não, não, no Axé. Você foi? Não. Não. Eu fui o axé que eu fui lá foi o Pilão de Prata. Ah, não. Pilão de Prata é outro lugar. Não, só para É. você se situar, né? A galera se situar. Então fica ali, que hoje em dia é um lugar, né, muito movimentado também, mas que na época, sei lá, 50, 60 anos atrás era mato. Minha mãe saiu de lá, era mato.
Minha mãe saiu de lá tem 30 e poucos anos. É ali onde a Reaja? É ali perto? É perto, é perto. É porque Brotas é subdividido em várias coisas, né? Brotas é o Vários. mundo. É igual Jacarepaguá aqui. Então, são Ó, vários. Juninho Travassos na área, querido. Ó, Pedra do Sal aí na área. Essa live será salva sim, gente. E depois E vai pro aí, YouTube também, do Baúbazinho. e aí a gente tem. Se transfere, né, esse axé para essa localidade. A Sociedade da Boa Morte vai para o interior, vai para a Cachoeira, né, também sai ali do circuito de Salvador, da cidade. Para poder E assim, sobreviver. exato. E assim a gente vai. O candomblé vai crescendo, vai tendo outras casas, outros lugares. Acho que também ficaria muito longo eu falar sobre isso aqui agora. A Sim, divisão que sim, dá origem ao Axé Pofonjá, ao sim. Gantuá, né? Paralelamente em Cachoeira, São Félix, região do Recôncavo Baiano, existe a história do candomblé Jeje, do candomblé Kun, que se dá paralelamente, né? E a da Angola também, né? O Angola que vai também se dando paralelamente aquilo ali, mas aí fica pano para manga beça, muita história. Só é importante pontuar que é isso, Candomblé é Brasil, né? É uma criação da diáspora. Em África não Inclusive, existe candomblé. Sim. inclusive a forma de culto ancestral, como se deu no Brasil e como se dá em Yorubá, na sociedade Yorubá, é completamente diferente. Né? A gente tem lá cultos por localidades, né? Cada localidade, ainda que em território urubá, vai cultuar o seu orixá. O outro vai cultuar dois ou três, de acordo com as relações que eles formaram ali sociais enquanto vida daquele ancestral. Mas os cultos são separados por região. Aqui você pega vários cultos e coloca dentro de uma localidade só, inclusive cultos que nem são da nação daquele território. Né? A gente tem o candomblé queto, né, que tem a sua matriz fincada no grupo étnico Yorubá, cultuando orixás de oduns, né, de Gês, de povo Fon, né, por conta, primeiro, das relações que eles tinham, obviamente, em África, desde a África, já que eram territórios vizinhos e estavam em relações políticas e sociais, ainda que fosse em guerra, né? Mas tinham essas relações, nem sempre em guerra, mas também em guerra. E aqui eles se unem novamente num território que a gente chama de Casa de Santo, que você vê que a Casa de Santo, cada orixá tem no seu quarto. Dificilmente você vai ver um Obaloaiê no mesmo quarto que Xangô. Né? Porque, para mim, aquilo ali é uma forma de dividir os territórios. Né? Aqui é a casa de Oxum, aqui é a casa de Obaloaiê, aqui é o território de Oxum. É uma reterritorialização, talvez. Exatamente. Lindo isso. Uhum. Exatamente. Então, a gente E entende o candomblé também enquanto isso, enquanto preservação de cultura, enquanto político de resistência do movimento negro, enquanto eu falo dos negros se movimentando, né? Enquanto estrutura política de combate ao racismo, a gente precisa falar sobre isso, uma live um dia falar sobre isso. Isso é muito importante. A gente tirar essa. A religiosidade é maravilhosa, eu sou religiosa, eu acho lindo, minha fé, mas tirar um pouco desse caráter também, trazer um caráter antirracista, trazer essa questão do candomblé. Qual o papel do candomblé, o papel da gente preto dentro de casas de axé hoje para o combate ao racismo? Como que a gente pode fazer isso? O candomblé foi tomado. Hoje em dia a gente vê um lugar que seria de resistência, que nasce de uma resistência à escravidão, reproduzindo questões relacionadas a racismo. Né? E aí, como que a gente lidar com isso? Como que a gente, atualmente, né? Como que a gente faz para... Pedro aqui me chamando para ligar o desenho para ele. Como que a gente faz para trazer esse lado político das casas, né, de axé, das casas de candomblé, para a luta antirracista?
né? Isso é muito importante a gente falar. Sim, e essas organizações, inclusive, nada me tira isso da cabeça, né? Quando se demoniza as religiões de matriz africana, é muito para desarticular mesmo qualquer Ah, possibilidade com certeza. de articulação política, porque a gente sabe, aí tá, esse exemplo dos Iorubás, né? Esse exemplo dessa vinda dessa rainha, né? Dessa Yanassô e das outras, já diz muito. Eles estão se reestruturando politicamente lá na região litoral da Nigéria e aqui eles fazem o quê? O mesmo. Então, não é simplesmente. Não, óbvio que o viés religioso é fundamental, mas não é só religioso, é exatamente isso, é político, é cultural, né? Tá para muito. É algo muito maior, né? Tudo isso junto e muito mais. E como isso vai impactar na sociedade civil também, né? Porque é uma organização interna, há uma hierarquia dentro dos candomblés, mas isso também vai interferir na vida, no cotidiano dessas pessoas que seguem, né, a religião, porque nada está separado, tudo isso está interligado. Exato, Então, exato. a gente tem muito a aprender, inclusive, com esses sacerdotes, né, esses sacerdotes, esses babas, essas ielorixás. É maravilhoso. Nossa, Aninha, muita coisa. Fala pra gente Ah, da cosmogonia africana. E é lindo você trazer isso para o palco, com aquele time incrível, né, do Tambor de Cumba, em tempos disso, né, de apedrejamento, de destruição, que a gente sempre viveu, né? São séculos eu sobre escrevi, genocídio. a gente começou a escrever o Cosmogonia falando pela parte artística e pela luta antirracista através da arte, né, que isso é o foco meu, né, do meu trabalho. A gente, na verdade, eu escrevi o Cosmogonia a primeira vez em 2014. Né? Eu lembro. Eu, você lembra, verdade? Tinha esquecido disso. Você estava junto com a gente nesse início. Né? E aí a gente escreve, a gente tenta alguns editais, a gente não consegue, né? E aí, mas aí em 2014 a gente escreve isso. Ainda não tinha vindo à tona. Claro que quem é de axé sabe o preconceito que a gente sofre desde muitos anos, né? Desde a escravidão, na verdade. Se for preto, então pior ainda. Mas a gente ainda não tinha acontecido a pedrada, ainda não tinha acontecido esses casos dos traficantes fechando casa de Sim, santo nas sim. comunidades. Não tinha acontecido isso ainda, não ao olho do público geral, né? Geral, Até já acontecia, a gente sabia que acontecia, mas não era divulgado, né? Então, a perseguição aos povos tradicionais de matriz africana. E eu já vim escrevendo aquilo, já entendendo a ferramenta antirracista, enquanto muitos vão chamar de intolerância religiosa, para mim, a é questão racismo. racial é racismo, né? A questão racial ali, para mim, fala muito mais alto do que a questão religiosa em si, né? E a gente consegue estrear em 2018, na verdade, por falta de patrocínio, falta de incentivo, falta de tudo. A gente consegue estrear em 2018, 18, 19, 18, 2018, já numa época, num ano onde teve pedrada, onde teve, um ano anterior, na verdade, foi 2017 teve pedrada, mas com a pedrada no ano anterior, com conhecimento de vários traficantes fechando casa, mandando mãe de santo engolir conta de santo, quebrando tudo, botando fogo, não sei o que, não sei o que. Isso vem à tona em 2018, 2017, 2018, 2019. Esses 3 anos, sobretudo. Pais de santo sendo assassinados, né? Mães de santo também. Então, na verdade, o Cosmogonia veio a calhar, né? Por uma questão religiosa. Vivendo esse âmbito religioso enquanto racismo, enquanto a ferramenta de informação através do lúdico para trazer um pouco da nossa cultura, né? da cultura iorubá. Mas a gente tem também, para além dessa questão do racismo religioso, a gente tem uma outra parte do cosmogonia que é também os sentimentos de pertença, né?
de entendimento da nossa ancestralidade, de cultura, de música, de dança, né? Então, na verdade, claro que dentro de uma lógica maior, que é o combate ao racismo, e o racismo segmentado dentro de todas essas divisões que a arte consegue alcançar, né? Então, Cosmogonia foi criado não só para o povo de santo, aliás, eu digo que o Cosmogonia ele foi criado muito mais para quem não é de santo do que para quem é de santo, né? Porque se você é de santo, você não vai ter intolerância, você não vai ter o racismo, pelo menos não naquele segmento. Não deveria ter. Não deveria, né? Você tem um entendimento maior do que o orixá, você vai entender que Exu não é diabo, você vai entender basicamente, mas o leigo, né? Sobretudo o preto que não se auto-reconhece dentro da sua estrutura, eu acho que a gente tem essa missão também, sabe, Ju? Porque senão a gente fica falando para a gente. É muito maneiro, né? Eu conversar com você, a gente debater. Hoje a gente tem essa ferramenta, mesmo estando à distância, de outras pessoas verem, assistirem e tal, mas a gente precisa alcançar meios, chegar aos nossos irmãos que não têm acesso a esse tipo de informação, que não tem nem acesso à internet. A gente está vendo aí que tem um monte de gente que não consegue nem acessar auxílio, porque não tem CPF, que dirá tem internet. Então, é uma luta de formiga, né? Eu acredito que é uma luta de formiga, de formiguinha mesmo, e que a gente possa cada vez mais alcançar outras pessoas, não sei como, estarmos estruturados para isso, né? Estarmos com os nossos projetos, né? A gente como artista, né? Como você como arte educadora, a gente como bailarino, músico, enfim, todas as artes, todas as formas da gente levar a nossa cultura enquanto ferramenta antirracista para esses irmãos que estão aí, sei lá, jogados. Então, uma coisa que eu tenho pensado muito nessa quarentena é como alcançar essas pessoas. Né, filho? Como alcançar essas pessoas através das ruas, através, sei lá, não sei. Como que a gente pode se reunir para isso? Como que a gente pode se estruturar para isso? Enfim, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem aqui daqui para frente com relação à Verdade. luta racista. Concordo, conte comigo, porque precisar, estamos juntas. E muito obrigada mais uma vez, eu amei te ouvir. Eu quero ouvir, a vontade que dá é ficar aqui, ó. Ah, nem me fala. Toda vez que eu participo de uma live assim, eu fico, ai, não, vou ficar mais um pouco. Quando eu vejo os outros também, eu vi a live do Murra com a Marcinha, foi fantástica. Dá essa coisa, né, da aproximação, Sim, esses tempos sim. tenebrosos aí que a gente está vivendo. Fora a Surreal. saudade mesmo, né? Da gente não poder estar junto. Você devia fazer um podcast, ó, Aninha. Estão dizendo aqui. Ah, tô vendo aqui. A Aninha, faz a propaganda, fala das Ai, suas gente, boa. oficinas. Ela tá dando aula, gente, aqui. Gente, eu tô. Quando começou a quarentena, né? Eu falei, caraca, putz, a gente pensa em várias coisas, né? Quanto tempo vai durar? É, será que eu vou ter dinheiro? Fudeu, né? Tipo, como é que eu vou fazer para criar meu filho? Não sei quanto tempo vai durar isso, de onde eu vou arrumar dinheiro, não sei o quê. Mas a gente pensa também no que faz a gente feliz, né? E o que me faz feliz é dar aula. Passar conhecimento através dos mitos iorubás, através das danças populares, através do corpo, através do gestual. Como o corpo, né, o gestual, os exercícios, a dança enquanto autocuidado, né? Porque a gente precisa de autocuidado, principalmente em épocas de isolamento, a gente precisa não entrar em depressão, a gente precisa estar imunologicamente forte, nossos corpos precisam estar fortes. Eu acho que a movimentação corpórea, o movimento, a dança, a felicidade traz essa imunidade também pra gente, né? Então eu falei, caramba, e vou pirar aqui em casa, sem fazer nada, sem ir na rua, sem ir no A vida samba, inteira dançando. E sem agora dançar. não poder dar aula. E aí eu tive a ideia, joguei no Cosmogonia, sem sacanagem. Eu falei, vou começar a dar aula online também. Na época ninguém não tinha live assim como sai agora, né? Foi logo na primeira semana assim,
de confinamento, ó, de isolamento social. Aí eu falei assim, vou dar aula online agora. Aí a galera botou uma pilha no Cosmogonia, eu não posso jogar essas coisas lá. Aí eu falei da Joyce também, botando pilha, eu falei, o que eu vou fazer? Aí na semana seguinte, falei, mas que nome que eu vou dar para esse negócio? Aí botei lá, orixás, mitologia e gestos. Eu fiz que a minha aula ela é 1h30 dançada. Tem uns momentos ou outros que a gente conversa, né, para explicar a movimentação, para trazer um pouco de mitologia, um pouco de conhecimento, mas é uma aula de dança, né? Eu fiquei, cara, mas eu não queria que fosse uma coisa só de dançar, porque dançar numa tela 1h30 é muito, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí E eu foi tive a ideia justamente de. assim, mas foi justamente nas suas aulas que eu fui aprendendo muita coisa. É, dessa parte também, se é que a gente pode chamar de teórica, não. Dessa parte da ancestralidade passada pela transmissão oral, porque pelo corpo Sim, também é um tipo de transmissão, sim. é a oralitura, mas a palavra falada eu aprendi muito nas suas aulas por isso, porque você além dos gestos, além dos movimentos, você vinha também explicando, fundamentando quem é aquele orixá, por que que ele faz o movimento tal, contava os itã. Então, assim, é muito, muito bacana, porque é completo, né? Mas ainda lá, sim, era muito pincelado. E eu queria que aqui na internet só atingisse um público que às vezes não quer dançar, só quer ouvir, só quer saber, Sim. né? E aí eu fiz o Orixás, Mitologia e Gestos, onde a gente fala um pouco sobre a história daquele orixá, desassociando muitas das vezes do mito, porque o mito tem um caráter muitas das vezes sagrado, então trazendo o histórico daquele orixá enquanto ancestral divinizado, enquanto pessoa que existiu no Aê. A gente traz o mito para justificar a passagem histórica desse orixá, traz a parte do mitológico, né, que, que é os itãs, e traz os gestos, que traz o gestual, a dança, né? Que é você contar tudo isso que você conheceu desse orixá através da dança, através dos gestos, através do gestual. Como seria um gestual de um guerreiro? Como seria um gestual de um caçador? Como seria um gestual Um orixá velho, de um orixá mais dança mais velho? curvada. Ou do orixá responsável pelo ventre, como é que seria esse nascimento? Como é que seria um orixá responsável pelo vento, pela água, e trazendo os elementos da natureza, e linkando tudo isso que é da cultura iorubá, e com a visão de mundo através do próprio corpo, né? Passando essa visão de mundo através do próprio corpo. E aí eu criei o Orixá de Mitologia e Gestos, que acontece toda terça e quinta, às 7 horas da noite, aqui no meu Instagram, @catãoaninha. Então, gente, vocês já sabem, ó, toda terça e quinta tem Aninha Catão com essa oficina aí de dança, mas também não só de dança, tem todos uns ensinamentos também, os fundamentos dessas danças. Qual é o horário? 7 horas, 19 horas? 7 horas, 19 horas. 1 horinha, meia horinha de bate-papo para quem não quiser dançar, pode ir lá assistir também. E meia horinha de dança para a gente movimentar o corpício. Para quem gosta de dançar, tá bom? Maravilha. E o Cosmogonia Ju, Africana? então, vamos falar sobre o Cosmogonia. Cosmogonia, Vocês vão se apresentar aqui online? Vai rolar? Eu vi uma propaganda um tempo atrás que teria uma apresentação com um valor, sim. né? Então, na verdade, assim, quando a gente entrou em isolamento social, a gente estava para estrear o Cosmogonia. Seria estrear o Cosmogonia novamente, né? Seria Online. o Cosmogonia, não, fisicamente no centro coreográfico. A Ah, gente já sim. estava com uma temporada agendada para voltar no centro coreográfico após o crescimento do Cosmogonia, porque se passaram 2 anos, a gente cresceu, e aí a gente recebeu o convite de voltar lá no centro coreográfico. A Prefeitura do Rio convidou a gente, a Secretaria de Cultura e os meninos do centro coreográfico, né? O equipamento cultural da Prefeitura. E como a gente nasceu lá, a gente aceitou de agradar. Nasceu assim, né? Todo o processo criativo se deu dentro daquele espaço físico. Eles abriram as portas para a gente, onde, quando ninguém conhecia, né, o que era cosmogonia, quem era o cosmogonia. Então, peraí que você tá com um negócio na boca aqui, ó. Tem que ficar o olho no padre ou tá na missa. E aí, a gente nasceu lá, né? Então, a gente recebeu esse convite para voltar e a gente ia fazer uma temporada longa no centro coreográfico.
E aí a gente entrou em isolamento social, obviamente as temporadas foram canceladas, e a gente ficou com aquela coisa, né, do Cosmogonia. E aí a gente resolveu naquela semana, que já passou, fazer uma exibição, nos dias que seriam a apresentação do Cosmogonia, fazer exibição online, as pessoas poderiam contribuir com uma contribuição voluntária, mas não era impedimento dela assistir. E a gente disponibilizou um link online que foi da apresentação que até você foi lá no Carlos Gomes, né? E Sim, aí eu as vi. pessoas podiam assistir o Cosmogonia de casa, né? A gente teve bastante visualizações, a gente chegou a quase 600 pessoas em um final de Olha, semana assistindo Cosmogonia de casa, foi muito legal. Mas já e passou, vocês mas como pretendem ir você eu de estou novo? pensando em fazer de novo. Estou pensando sim em fazer de novo, porque muita gente não assistiu, muita gente começou a me curtir e começou a conhecer depois, né? Então a gente está pensando em fazer de novo. Eu vou só programar. E além disso, eu estou com uma ideia muito doida que eu já vou falar aqui para vocês, que é de fazer performances ligada aos orixás, ligada ao cultura urubá, não necessariamente só ao orixá. Posso falar pegar um dia para fazer uma performance para falar sobre a cabaça, sobre o poder feminino do útero, enfim. E eu estou querendo fazer umas performances de 10, 15 minutos para lançar aqui na net, para vocês assistirem de casa também. Nossa, E vai ser muito lindeza. desdobrado sobre cosmogonia. Pode ser que um bailarino ou outro também faça, né? E a gente está pensando Maravilha. nisso. Deve rolar, eu só estou amarrando tudo bonitinho para a gente lançar aqui na internet, né? Porque é uma ferramenta que Que está tem salvando a alcance. gente. Que tá indo. E Aninha, após o isolamento social, a gente volta com a temporada do Centro Coreográfico e a gente inaugura o nosso Centro Cultural, o Centro Cultural Tambor de Cuba, sim, no centro da cidade, né? da cidade, na Travessa do Ouvidouro. Ai, vai dar tudo certo. Vai acontecer. Assim que vai passar, isso tudo vai passar, a gente vai poder se encontrar, vai poder celebrar. E, Aninha, eu queria mais uma vez te agradecer muito. Já te prendi demais, mais de 2 horas. Caraca, batemos recorde. Salva aí essa live. Pode Depois eu deixar, vou pode deixar. baixar também para colocar no baúbazinho. Com vários Muito problemas obrigada. técnicos também, né? Que a gente teve vários problemas técnicos. Agora que a gente está te É, vendo, 2 horas depois a gente voltou a começar a te ver. mas não tem Mas foi problema. ótimo. Obrigada por tudo. O mais importante era te ouvir e ver você. Muito obrigada. Sigamos. E é isso. Muita prosperidade, muita saúde aí para vocês, para que você possa continuar criando tanta arte linda para gente, nos ensinando tanto. Um beijo enorme para Ana Pinto. Um beijo para o Pedro lá dele também. E tô aqui, qualquer coisa grita. Tá? Muito obrigada, Ju, pelo convite. Para mim é uma honra. Falei aqui no início, mas vou falar um pouquinho agora. Sou fã pra caramba do seu trabalho com o Baobazinho. Enfim, já era fã de você antes do Baobazinho, agora sou mais ainda. E, nossa, as dicas que você dá semanalmente lá, a folhagem maravilhosa, cada dica maravilhosa de literatura infantil, que pô, eu não conhecia, a maioria eu não conheço. Eu falei, caraca, e é muito bacana, porque a gente fica, às vezes, muito perdido de saber como implementar essa questão racial na infância, né? A gente tem pouca Sim. representatividade, a gente tem poucas literaturas baseadas na cultura africana em geral. E mesmo para mim, que estou envolvida com isso, é difícil achar, é difícil ter por onde se nortear. Então, eu estou me norteando pelo folhagem. É Então, assim, isso. vários livros já estão ali na Na listinha lista. para comprar pro Pedro. E, poxa, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. A ideia é justamente essa. Há pouco tempo aí tinha uma mulher falando que contratou o tal do Padilha para dirigir o documentário sobre a Marielle, porque não existe um Spike Lee, né? Não existia um Pois é, cineasta negro. E tem volta e meia, rola esse papo na literatura também, né? Então o Folhagem já vem para mostrar que tem escritores e escritoras negras aí sim. Antes que venham com essa conversa, e tem bastante.
Ó, temos 25 segundos, 22, 21. Então, vou me Beijo despedir. enorme. Muito obrigada.